Olá, pessoal. Eu sou a Nicole. É um prazer conhecer vocês. Vocês já estiveram nesta situação? Ver os outros sendo podados e tratados por violar princípios no dever? E temer que isso aconteça com vocês também? Vocês ficam apreensivos e preocupados, com medo de errar? Conseguem aguentar ser podados e tratados corretamente? Vocês resistem ou se sentem negativos? Quais caracteres corruptos estão por trás dessa negatividade? Recentemente, li um testemunho chamado Como Lidar ao Ser Podado e Tratado. Isso me ajudou muito. Irei ler para vocês. 17 de agosto de 2022, quarta-feira, céu azul. Comecei um novo dever hoje, fazendo trabalho textual. Mesmo sendo inesperado, estou feliz por poder cumprir esse dever. Sei que isso é a graça de Deus e que Ele está me dando uma chance de praticar. Quero fazer um bom trabalho. Mas quando penso que não estou acostumada a esse trabalho, que outros irmãos foram podados e tratados por serem teimosos e sem princípios nesse tipo de trabalho, fico preocupada e penso, eu também serei podada e tratada nesse dever? Por outro lado, não seria bom se eu pudesse aprender lições ao ser podada? É uma boa oportunidade de ganhar a verdade. Assim, acabei aceitando esse dever. Domingo, 4 de setembro de 2022, céu nublado. Como o tempo voa. Já se passaram 2 semanas de trabalho textual. Com a comunhão do líder sobre os princípios e a sua orientação sobre o trabalho, familiarizei-me um pouco mais com o serviço e aprendi alguns princípios. Hoje vi alguns irmãos sendo tratados por não cumprirem seu dever, com princípios e por serem teimosos. Fiquei muito nervosa, temendo que eu também fosse tratada. Sei que o líder nos poda para apontar caracteres corruptos e a essência dos problemas, segundo a palavra de Deus. E isso nos ajuda a conhecer a nós mesmas e a entrar nos princípios. Mas não quero ser podada nem tratada. O irmão Saul foi tratado hoje por não cumprir seu dever conforme os princípios. O líder comunicou isso a ele várias vezes, mas o irmão repetia o erro. O líder lhe disse que isso era ser espiritualmente insensível. Embora essas palavras não se dirigissem a mim, ao ouvir as palavras espiritualmente insensível, de alguma forma isso ressoou em mim. Eu me adverti. Preciso agir segundo os princípios e sem cometer erros, ou serei tratada. Terei um problema se mostrar que sou espiritualmente insensível. Como uma pessoa assim pode ser salva? Ela merece ser cultivada? Esses pensamentos me deixaram mais ansiosa. Ao cumprir meu dever esta noite, fiquei tenso o tempo todo. Fiz tudo com maior cuidado, com muito medo de errar. Mas eu não entendo por que o fato de os outros serem tratados tem esse efeito sobre mim. 9 de setembro de 2022, sexta-feira, céu azul. Ando apreensiva em meu dever, sempre preocupada com que algo ruim aconteça. Tenho muito medo de errar. Às vezes, os outros pedem a minha opinião. Mas mesmo quando tenho certeza de algo, temo dizer a coisa errada. Preciso pedir e ganhar a aprovação das pessoas antes de dar a minha opinião. Para ser honesta, cumprir o meu dever assim é muito cansativo e sinto que me distanciei de Deus. Hoje li uma passagem da Palavra de Deus que me tocou muito. Ela diz: alguns anticristos que trabalham na casa de Deus resolvem silenciosamente
agir escrupulosamente para evitar cometer erros, ser podados e tratados e irritar o alto ou ser pegos por seu líder fazendo algo ruim. E eles se asseguram que têm um público quando fazem boas obras. No entanto, por mais escrupulosos que sejam, visto que eles começam no ponto de partida errado e trilham a senda errada, agindo só para o bem de status e reputação e nunca buscando a verdade, eles violam os princípios com frequência, interrompem e perturbam o trabalho da igreja, agem como lacaios de Satanás e até cometem transgressões com frequência. É muito comum tais pessoas violarem os princípios e cometerem transgressões com frequência. Assim, é claro, é muito difícil evitarem ser podados e tratados. Agora, por que anticristos agem com tanta cautela quando não são podados e tratados? Uma razão, certamente, é que eles pensam: preciso ter cuidado, afinal de contas, a cautela é a mãe da segurança, e os bons têm uma vida pacífica. Preciso seguir esses princípios e me lembrar a cada momento de que preciso evitar erros e não me meter em encrenca, e preciso reprimir minha corrupção e intenções. Contanto que não cometa erros e consiga perseverar até o fim, eu ganharei bênçãos, fugirei dos desastres e serei bem-sucedido em minha crença em Deus. Muitas vezes eles se motivam, incentivam e encorajam desse jeito. Eles acreditam que se cometerem um erro, eles diminuirão significativamente suas chances de ganharem bênçãos. Não é esse o cálculo e a crença que ocupa a profundeza do seu coração? Deixando de lado se esse cálculo ou crença dos anticristos é certo ou errado, com base nessa crença, qual será a sua maior preocupação quando forem tratados e podados? Suas perspectivas e seu destino. Eles associam poda e tratamento às suas perspectivas e seu destino. Isso tem a ver com sua natureza maligna. Essa passagem descreve o meu estado com precisão. Quando eu vejo os outros serem tratados, não aceito isso como vindo de Deus. Nem busco saber por que essas pessoas são tratadas como se desviaram. Como posso aprender com seus fracassos? E como eu deveria evitar desviar-me no futuro para agir segundo os princípios? Em vez disso, traço um vínculo invisível, mas íntimo entre ser tratado e o meu destino. Sinto que quanto mais severo o tratamento, menor a esperança de ser abençoada. Tornei-me mais cautelosa e cuidadosa. Desde que eu não cometa muitos erros, nem seja tratada, tenho esperança de ser abençoada. Pelos meus equívocos em relação a tratamento e por valorizar bênçãos excessivamente, sou altamente sensível a coisas que afetam o meu destino. E cautelosa demais em tudo que faço. Temo que se não for cautelosa, eu seja tratada e perco o meu bom resultado. Vejo quanto sou maligna e enganosa. O líder nos comunica princípios muitas vezes e nos toma pela mão, mas não levamos suas palavras a sério. Agimos cega e teimosamente, interrompemos o trabalho. Não é totalmente normal que lidem conosco? Alguém racional refletiria sobre si mesmo à luz disso. Onde está falhando ou é espiritualmente insensível? E buscaria a verdade e corrigiria seus desvios. Essa é uma pessoa com entrada positiva que busca a verdade. Ser tratados nos ajuda a entrar na verdade e a cumprir bem nosso dever. Mas além de não buscar a verdade nem refletir, sou cautelosa e equivocada. Não sei diferenciar o bem do mal. Graças à revelação da Palavra de Deus, tenho agora entendimento do meu estado. 12 de setembro de 2022, segunda-feira, chuva forte. Durante a reunião,
o líder soube que Saul tornou-se negativo após ser tratado e que se sentia constrangido e oprimido. O líder nos perguntou se estávamos constrangidos. Lembrei-me do meu estado recente e disse que eu me sentia um tanto constrangida. Então o líder ofereceu uma comunhão que me comoveu muito. Ele disse: por que algumas pessoas são tratadas várias vezes, mas não ganham a verdade? E dizem se sentir constrangidas, oprimidas e sofridas. É porque não se concentram em entender ou em ganhar a verdade, o que significa que elas não ganham nada. Resistem e irritam-se quando são tratadas. Elas confrontam os outros. Essas são as pessoas que aceitam a verdade? Realmente, elas são tratadas porque violaram os princípios da verdade, mas se recusam a refletir e até ficam desleixadas. Isso mostra que não aceitam a verdade e que até vão contra e estão em conflito com a verdade. Estar em conflito com a verdade é, em essência, estar em conflito com Deus. A natureza disso é muito séria. A comunhão do líder finalmente me fez perceber como é séria a natureza de rejeitar a verdade ou tratamento, e como esse estado é muito perigoso. Ao chegar em casa, fiquei agitada por muito tempo. Deitada na cama, demorei para pegar no sono. Sinto que a vontade de Deus está por trás desta situação. Comecei a perguntar-me: como é que não aceitar a verdade se manifesta exatamente? Como posso aprender uma lição e refletir nessa situação? 14 de setembro de 2022, quarta-feira, céu azul. Saul foi dispensado hoje. Alguns também foram dispensados porque não aceitavam a verdade e não estavam progredindo em seu dever. Uma irmã me contou que Saul costumava cumprir seu dever com teimosia e violava os princípios, e que o líder sempre se comunicava com ele sobre os princípios. Às vezes ele o podava e apontava a essência de seu problema. Mas Saul não buscava a verdade nem refletia. Estava desleixado em reação à poda e se recusava a compartilhar suas opiniões. Uma vez, numa reunião, ele até disse: o líder não vê quando faço um bom trabalho, mas lida comigo quando não faço. Foi difícil acreditar que ele tivesse dito isso. E o fato de poder ter dito mostrava que não aceitava a verdade. Eu li algumas passagens da Palavra de Deus. Quando o anticristo é podado e tratado, a primeira coisa que ele faz é resistir e rejeitar isso no fundo do coração. Ele luta contra isso. E por que isso acontece? Porque anticristos, por natureza e essência, estão fartos da verdade e a odeiam. E eles não aceitam a verdade nem minimamente. Naturalmente, a essência e o caráter de um anticristo o impedem de reconhecer seus erros ou de admitir seu caráter corrupto. Com base nesses dois fatos, a atitude de um anticristo em relação à poda e tratamento é de rejeição e de oposição completa e total a isso. Ele detesta e resiste a isso do fundo do coração e não apresenta nem o menor sinal de aceitação ou submissão, muito menos qualquer reflexão ou arrependimento genuíno. Quando um anticristo é podado e tratado, não importa quem o faça, o que diga a respeito, o grau em que seja culpado no assunto, o quão flagrante tenha sido o erro, quanta maldade tenha cometido, ou que consequências sua maldade crie para a igreja. O anticristo não considera nada disso. Para o anticristo, aquele que o poda e trata o está escolhendo ou deliberadamente procurando falhas para o castigar. O anticristo pode até pensar que está sendo intimidado e humilhado, que não está sendo tratado humanamente e que está sendo menosprezado e desprezado. Quando um anticristo é podado e tratado, ele nunca reflete sobre o que de fato fez de errado, que tipo de caráter corrupto ele revelou,
se ele buscou os princípios na questão ou se agiu de acordo com os princípios da verdade ou cumpriu suas responsabilidades. Ele não se examina nem reflete sobre nada disto, nem pondera sobre essas questões. Em vez disso, aborda o tratamento e a poda de acordo com a própria vontade e de cabeça quente. Sempre que o anticristo é podado e tratado, ele se enche de raiva, ressentimento e insatisfação e não ouve os conselhos de ninguém. Recusa-se a aceitar que seja podado e tratado e é incapaz de voltar para diante de Deus, para aprender e refletir sobre si mesmo, para abordar suas ações que violam os princípios, tais como ser superficial ou desleixado, ou correr desenfreado em seu dever. Nem usa essa oportunidade para resolver o próprio caráter corrupto. Em vez disso, encontra desculpas para se defender, para se vindicar e até dirá coisas para provocar discórdia e incitar os outros. Não importam os ambientes que surjam, especialmente diante de adversidades e especialmente quando Deus revela ou expõe as pessoas. A primeira coisa a se fazer é vir para diante de Deus, para refletir e examinar suas palavras e atos e seu caráter corrupto, em vez de examinar, estudar e julgar se as palavras e ações de Deus são certas ou erradas. Se você permanecer em sua posição correta, você saberá exatamente o que deve fazer. As pessoas têm um caráter corrupto e não entendem a verdade. Isso não é um problema muito grande. Mas quando as pessoas têm um caráter corrupto e não entendem a verdade, mas ainda assim não buscam a verdade, então elas têm um problema de verdade. Você tem um caráter corrupto e não entende a verdade. Então, você ainda pode julgar a Deus arbitrariamente e abordá-lo e interagir com ele conforme ditam seu humor, suas preferências e suas emoções. Entretanto, se você não buscar nem praticar a verdade, as coisas não serão tão simples assim. Você não só não será capaz de se submeter a Deus, como poderá entendê-lo errado e queixar-se dele, condená-lo, opor-se a ele e até repreendê-lo e rejeitá-lo no coração, dizendo que ele não é justo, que nem tudo o que ele faz é necessariamente certo. Não é perigoso que você ainda possa causar tais coisas? É muito perigoso. Não buscar a verdade pode lhe custar a vida. E isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. A todos os que costumam ser passivos, isso é causado pela incapacidade de aceitar a verdade. Se você não aceitar a verdade, a passividade o assombrará como um demônio, fazendo com que você viva num estado perpétuo de passividade e desenvolva uma atitude reprovadora, desobediente e insatisfeita em relação a Deus. Quando isso chegar a ponto de você começar a resistir, rebelar-se e exclamar contra Deus, você terá alcançado um ponto de ruptura. Quando as pessoas começarem a dissecá-lo e a marcá-lo, você terá percebido a sombria realidade da situação tarde demais e cairá no chão, batendo contra o peito. Então, tudo o que poderá fazer é aguardar a punição de Deus. A palavra de Deus me fez entender que o indicador mais claro de que uma pessoa aceita a verdade é como lida com ser tratada. Quando são tratados, aqueles que buscam e aceitam a verdade conseguem refletir. E por mais severo que seja seu tratamento, eles sempre conseguem orar a Deus. Considerar onde exatamente eles erraram, o que causou isso, e que caráter corrupto eles revelaram, para então buscar a verdade e aprender com isso. Embora possa haver alguma negatividade e fraqueza, isso é porque veem a profundeza de sua corrupção e a severidade de sua transgressão, sentem-se culpados e arrependidos, e assim se odeiam de coração. Mas essa negatividade passará,
buscam a verdade e refletem sobre si mesmos a partir desses fracassos. E quando reconhecem seu problema e veem a natureza de suas ações com clareza, eles veem o amor e a proteção de Deus nesse tratamento e agradecem a Deus. Nesse momento, o estado de uma pessoa está correto e positivo. Mas uma pessoa que não aceita a verdade lida de forma diferente quando é tratada. Embora alguns não se queixem abertamente, nunca refletem sobre si mesmos, nem se conhecem à luz da palavra de Deus. Por dentro eles discutem, resistem e inventam desculpas. Quanto mais refletem, mais entristecidos e sofridos ficam, a ponto até de se sentirem injustiçados. Evidentemente, isso cria emoções negativas. Essas emoções negativas contêm a sua insatisfação com a realidade e com os outros. Os que aceitam a verdade descobrem que ser tratado permite que eles conheçam seu caráter corrupto, arrependam-se e mudem, e que isso é um ponto de virada em sua fé. Mas os que não aceitam a verdade serão expostos e expulsos. Todos os que ficam negativos, com frequência não aceitam a verdade. Estão fartos da verdade por natureza. E não avançam, não importam quantos anos tenham de fé. Quando foi tratado, Saul não refletiu, nem reconheceu a natureza e as consequências de trabalhar com teimosia. Muito menos buscou os princípios da prática. Sentiu-se constrangido, negativo e indiferente. No início pensei que fosse normal sentir-se desanimado após ser tratado, e que ele ficaria bem após alguns dias de reflexão. Mas alguns dos outros irmãos disseram que ele tinha ficado assim antes, zeloso e ativo por fora. Mas quando problemas apareciam no trabalho e era tratado, tornava-se negativo e indiferente. E parava de contribuir nas discussões sobre problemas. Ele dizia que, quanto mais sugestões ele fazia, mais problemas eram expostos. Por isso expressaria menos sugestões e opiniões, para expor menos problemas. A sua última poda o fez sentir-se constrangido e oprimido em seu dever, além de deprimido e magoado. Essa atitude negativa dele é essencialmente rejeitar a verdade e culpar e resistir a Deus. Ele revela o caráter de um anticristo. Percebi que, por trás dessa negatividade, esconde-se um caráter satânico que resiste a Deus. O fato de Saul trilhar a senda errada não é um alerta para mim? Deus Todo-Poderoso diz: não buscar a verdade pode lhe custar a vida, a qualquer hora ou em qualquer lugar. Antes eu não tinha muita experiência com isso. Mas em vista do que passei recentemente, o meu coração concordou com isso. É muito perigoso não buscar nem aceitar a verdade ao sermos tratados. Os irmãos dispensados recentemente eram talentosos. Mas sua fraqueza fatal era estar fartos da verdade e não buscá-la, fazendo com que nunca obtivessem resultados em seu dever e fossem dispensados no fim. Refletindo sobre isso, vejo a importância de buscar a verdade. 15 de setembro de 2022. Quinta-feira, chuva leve. Há alguns dias penso muito na comunhão do líder daquela noite. E fico lembrando destas palavras de Deus. Se tem fé em Deus, mas não busca a verdade, ou a vontade de Deus, nem ama o caminho que o aproxima de Deus, digo que você está tentando fugir do julgamento. É um fantoche e um traidor que foge do grande trono branco. Quando li as palavras de Deus, você está tentando fugir do julgamento, e é um fantoche e um traidor que foge do grande trono branco, lembrei-me imediatamente dos que se agarram a noções religiosas no mundo religioso.
Querem ser salvos por meio da graça e recusam-se a aceitar a obra de julgamento nos últimos dias. São fantoches e traidores que fogem do grande trono branco de Deus. Mas pergunto-me, aceitar a obra de Deus nos últimos dias também significa aceitar o seu julgamento? É assim que Deus vê isso? O que significa realmente aceitar o julgamento e castigo de Deus? Ao ponderar a palavra de Deus, percebi que aceitar a obra de Deus nos últimos dias não significa aceitar o seu julgamento nos últimos dias. Pelo menos você deve aceitar ser tratada para aceitar o julgamento de Deus nos últimos dias. Se não consegue aceitar tratamento, não há como você aceitar o julgamento e castigo de Deus. Li mais da palavra de Deus sobre como lidar corretamente com tratamento. No que diz respeito à poda e ao tratamento, qual é o mínimo absoluto que as pessoas deveriam saber? A poda e o tratamento devem ser experimentados para cumprir-se corretamente o dever. Isso é indispensável. É algo que as pessoas devem enfrentar diariamente e experimentar com frequência em sua fé em Deus e em alcançar a salvação. Ninguém pode se isentar de ser podado e tratado. Podar e tratar alguém é alguma coisa que envolva seu futuro e destino? Não. Para que então serve podar e tratar alguém? Serve para condenar as pessoas? Não. É para ajudar as pessoas a entender a verdade e a desempenhar seu dever de acordo com os princípios. Correto. Esse é o entendimento mais correto disso. Podar e tratar alguém é um tipo de disciplina, um tipo de castigo, mas também é uma forma de ajudar as pessoas. A poda e o tratamento permitem que você altere suas buscas incorretas a tempo. Permitem que você reconheça prontamente os problemas que tem atualmente e permitem que você reconheça a tempo os caracteres corruptos que expõe. Seja como for, a poda e o tratamento ajudam você a cumprir seus deveres de acordo com os princípios. A tempo, poupam você de cometer erros e de se desviar, e o impede de causar catástrofes. Esse não é o maior auxílio para as pessoas, seu melhor remédio? Aqueles que têm consciência e razão deveriam ser capazes de tratar a poda e o tratamento corretamente. A palavra de Deus é muito clara sobre a atitude correta e a senda de prática que deveríamos ter para com o tratamento. Na verdade, ser tratado nada tem a ver com destino. Não importa se a linguagem usada seja dura, angustiante ou condenadora. Isso é para ajudar-nos a reconhecer nossa corrupção, teimosia, falta de princípios e a ver os desvios no nosso trabalho. Isso nos ajuda a buscar a verdade e cumprir o dever com princípios. Ser tratado com frequência ou severidade não significa que não se terá um bom destino. Tampouco não ser tratado significa que a pessoa terá um bom destino. Embora alguns possam ser podados e tratados com frequência, e às vezes isso possa ser severo, pungente, ou se parecer com exposição ou condenação, depois, essas pessoas conseguem buscar a verdade, refletir e ganhar entendimento sobre seu caráter corrupto, desvios e deficiências. São capazes de mudar e crescer na vida. E no fim, elas ainda conseguem suportar um trabalho importante. Comecei a lembrar-me da minha atitude em relação a tratamento desde que me converti. Acredito em Deus há 9 anos e raramente fui tratada nem sofri contratempos ou grandes fracassos nesses anos. Eu sempre tive uma opinião diferente sobre ser tratada. Achava que ser tratada era algo ruim, que significava ser exposta e condenada. Encolho-me assustada ao ver os outros sendo tratados, temendo que isso aconteça comigo se eu não tiver cuidado. Eu confundia tratamento com condenação e exposição.
rejeitando e resistindo a isso, querendo ficar em minha zona de conforto. Em que minha busca difere dos que só querem sua provisão na religião? Eu li tanto da palavra de Deus. Sei que sua obra nos últimos dias pretende purificar e aperfeiçoar o homem com julgamento, refinamento, poda e tratamento. Mas eu não tenho conhecimento real e não estou disposta a aceitar tratamento nem refinamento. Então, não importa quanto tempo creio em Deus, eu não farei nenhum progresso. Não ganharei a verdade nem alcançarei mudança no meu caráter de vida. E, no fim, eu serei punida. Quanto mais penso nisso, percebo como é perigoso o meu estado. Para pessoas que cobiçam conforto e buscam graça como eu, mesmo que não sejamos tratadas, isso não significa que teremos um bom desfecho. Se eu nunca buscar a verdade, nem mudar meu caráter corrupto, no fim eu não serei salva. Ser tratada não revela o desfecho de uma pessoa, mas sua atitude em relação à verdade revela quem ela é. Eu sempre achei que ser tratada fosse algo ruim, e que talvez fosse o desgosto ou a condenação de Deus. Mas agora, vejo como eu estava errada. Em lágrimas orei a Deus. Deus, finalmente vejo minha ignorância e tolice. Minha natureza estava farta da verdade e não a busquei. Eu sempre fugi de poda e tratamento. Deus, quero arrepender-me. Estou disposta a aprender lições ao ser tratada. Depois de orar, fiquei muito tranquila, com uma sensação de desejo e anseio. Espero que eu possa experimentar poda e tratamento no futuro, para que eu possa progredir na vida. 5 de outubro de 2022, quarta-feira, céu nublado. Algo inesquecível aconteceu hoje. Enquanto trabalhava num projeto, por cumprir o dever com teimosia e não buscar princípios, o trabalho teve que ser refeito e atrasou o progresso. O líder apontou a natureza desse problema e lidou comigo por ser arrogante e carecer de calibre. Disse que mostrei minha falta de sensibilidade espiritual. Suas palavras não saíam da minha cabeça. Fiquei transtornada e delimitei-me pensando. O líder percebeu como eu era e não me achou apta para o dever. Serei dispensada qualquer dia. Fiquei cada vez mais deprimida. Quando percebi que meu estado estava errado, eu orei a Deus. Ó Deus, hoje fui tratada. Não sei o que devo aprender com isso, nem como refletir sobre mim mesma. Por favor, guia-me a me conhecer e a me livrar da negatividade. Após orar, lembrei-me de que buscar a verdade é essencial ao sermos tratados. Ser negativa resolverá o quê? Deveria refletir sobre quais são os meus problemas e como sou espiritualmente insensível. Ao refletir com calma, vi que fui tratada, dessa vez por cumprir meu dever com teimosia, sem ponderar nem buscar os princípios. O líder comunicou os princípios disso, mas agarrei-me às regras. Até achei que, por ouvir esses princípios várias vezes, eu já os dominava e não precisava mais trabalhar neles. Cegamente acreditei em mim mesma, deixei os princípios de lado, vi minhas opiniões como corretas e não busquei a opinião dos outros. Teimei em não agir com princípios e segui cegamente as regras. Não era um comportamento espiritual insensível?
Se não tivesse sido tratada assim, continuaria entorpecida, achando que tinha cumprido bem meu dever, sem saber que tipo de mal cometeria. Ser tratada é um alerta e uma proteção para mim. Agora que vejo isso, não me sinto mais negativa. Consigo me concentrar em buscar com princípios e me lembrar de não cometer esses erros novamente. – 8 de outubro de 2022, sábado, céu azul. Hoje tivemos uma reunião com o líder. Com paciência, comunicou os princípios de cumprir um dever e perguntou se tivemos ganhos recentemente. Ele nos encorajou a buscar a verdade e que não importavam as circunstâncias, aprender lições é o mais importante. E leu uma passagem da Palavra de Deus. Ao longo da sua experiência da obra de Deus, não importa quantas vezes tenha falhado e caído, quantas vezes tenha sido podado, tratado ou exposto, essas não são coisas ruins. Não importa como você foi podado ou tratado, nem se foi por líderes, obreiros ou seus irmãos e irmãs. Tudo isso são coisas boas. Você deve se lembrar disto. Não importa quanto você sofre, na verdade, você está se beneficiando. Qualquer um com experiência pode confirmar isso. Aconteça o que acontecer, ser podado, tratado ou exposto é sempre algo bom. Não é uma condenação. É a salvação de Deus e a melhor oportunidade para você conhecer a si mesmo. Isso pode fazer com que a sua experiência de vida mude de marcha. Sem isso, você não possuirá a oportunidade, a condição e nem o contexto para ser capaz de alcançar o entendimento da verdade de sua corrupção. Se você realmente entende a verdade e é capaz de desenterrar as coisas corruptas escondidas nas profundezas do seu coração, se você consegue distingui-las claramente, isso resolveu um grande problema de entrada na vida e é de grande benefício para as mudanças no caráter. Tornar-se capaz de verdadeiramente conhecer a si mesmo é a melhor oportunidade de você corrigir seus rumos e se tornar uma pessoa nova. É a melhor oportunidade de você obter uma vida nova. Quando conhecer a si mesmo de verdade, você será capaz de ver que quando a verdade se torna sua vida, ela é realmente uma coisa preciosa. E você terá sede da verdade, praticará a verdade e entrará na sua realidade. Isso é uma coisa tão maravilhosa. Se você conseguir aproveitar essa oportunidade e refletir honestamente sobre si mesmo e ganhar um conhecimento genuíno de si mesmo sempre que você cair ou falhar, então, em meio à negatividade e fraqueza, você será capaz de se levantar de novo. Uma vez que você tiver ultrapassado esse limiar, você será capaz de tomar um grande passo à frente e entrar na realidade da verdade. As palavras de Deus me comoveram e não consegui segurar as lágrimas. Embora ser tratada tenha sido inquietante e doloroso, e eu achasse que minha negatividade me derrubaria, essa experiência me fez ver o amor de Deus. Essa situação me forçou a vir para diante de Deus, refletir e conhecer meu caráter corrupto e a refletir sobre onde estão os meus problemas. Quando ganho algum entendimento de mim mesma, sinto uma paz interior e tranquilidade. Se eu não tivesse sido tratada, não sei quais perturbações eu teria criado em meu dever, nem quais problemas ou lapsos teriam aparecido. Ser tratada assim me fez prestar mais atenção a buscar os princípios no dever. Vi pessoalmente que
que ser tratado é inseparável de cumprir um dever. Essa experiência mudou minha atitude em relação a poda e tratamento. Graças a Deus. Termina aqui este artigo de experiência. Obrigada por assistirem. Até a próxima.